Boa noite, P. Miriam. É uma alegria estar aqui com vocês em mais um domingo para juntos podermos refletir a respeito da palavra do nosso Senhor através dessa série de mensagens que nós temos visto, que é o Eterno Agora. Essa mensagem da qual nós temos refletido sobre Apocalipse, uma realidade que diz sobre a eternidade, mas uma eternidade que se faz presente no dia de hoje para cada um de nós. E é dentro dessa verdade que eu quero refletir com vocês hoje no que se diz respeito à igreja de Tiatira. Uma igreja muito interessante, da qual as cartas são destinadas e da qual Jesus quer falar muito profundamente aos nossos corações no dia de hoje. No entanto, eu quero ler com vocês, inicialmente, um texto que se encontra, um versículo apenas. Se quiserem abrir, Gálatas, capítulo 5, versículo 1. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Gálatas, na carta aos Gálatas, ele diz o seguinte: permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Ou, em outras traduções, para a liberdade que somos livres. E a palavra liberdade é uma palavra linda, mas muito mal interpretada. Mal interpretada no seguinte de que, muitas das vezes nós entendemos liberdade com ser libertino. Liberdade com libertinagem, que são coisas completamente diferentes uma das outras, embora você ouvindo possa parecer muito igual, possa parecer idêntico, liberdade e libertino. A palavra libertino ou libertinagem, se você conhece um pouco ela, talvez venha algo em relação à conotação sexual para você, e que envolve, mas você ser libertino, viver em libertinagem, não é unicamente relacionado a algo sexual. O que significa então libertinagem? A pessoa que vive em libertinagem, o libertino, por assim dizer, é aquele que usa sua autonomia ou sua liberdade para agir ao bel prazer sem respeitar qualquer regra. A pessoa libertina é alguém que vive sem regras, apenas para satisfazer o seu bel prazer, apenas para viver sem respeitar qualquer tipo de regra que venha refrear as suas vontades. Isso é libertino, isso é libertinagem, e isso é diferente de liberdade. E por que eu falo isso? Um exemplo de uma fala que envolve todos os tipos de conotação referente a libertino, um exemplo é: eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu quero. Essa é uma frase libertina, porque é como se não houvesse nenhum freio, não houvesse nenhuma medida que faça nos parar a ponto de simplesmente satisfazermos aquilo que nós bem desejamos. Isso não é algo novo. Isso não é algo que nós estamos inventando a regra do dia de hoje. Não é algo que surgiu junto com o carnaval. Isso é algo desde os primórdios da raça humana, como nós vimos hoje na nossa escola bíblica, que é particular à nossa miséria como seres humanos, mas também na igreja de Jesus Cristo que se encontra na cidade de Tiatira. A igreja de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que recebe a sua quarta mensagem. E é a respeito dessa igreja que eu convido vocês para lermos a santa palavra do nosso Senhor, que se encontra no Apocalipse capítulo 2, versículo 18 em diante, até o final do capítulo. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Tiatira. Essa é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido.
Sei de tudo que você faz. Vi seu amor, sua fé, seu serviço e sua perseverança. Observei como você tem crescido em todas essas coisas. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você, Tiatira, tem permitido que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e comer alimentos oferecidos a ídolos. Dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender de sua imoralidade. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem as práticas de tais atos. Matarei seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não seguiram esses falsos ensinos, as verdades mais profundas, como eles dizem, e que na realidade vêm de Satanás. Não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já têm até que eu venha. Ao vitorioso que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará com vaso de barro. Ele terá a mesma autoridade que recebi de meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amado Deus, que a Tua palavra fale aos nossos corações. Amém. A igreja de Tiatira é uma igreja muito interessante, como eu falei, porque observem o que Jesus fala dela. Eu conheço, isso é uma prerrogativa que nós temos visto em todas as cartas. Mas o que ele conhece? O seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E Jesus acrescenta mais ainda: e você tem crescido nela todo santo dia. Jesus está olhando para essa igreja e falando que ela é um exemplo. Ela é um exemplo, ela é admirável, ela é uma igreja louvável, porque ela cresce na fé, no amor, na perseverança e no serviço a Cristo Jesus. E embora ela cresça constantemente nisso, sabe o que Jesus disse? Não estou impressionado. Não estou impressionado. Jesus se admira, ele fala que isso é algo positivo para a igreja, mas o exterior dela não impressiona Jesus. O exterior dessa igreja pode impressionar qualquer pessoa, pode impressionar a própria igreja, mas não impressiona o Senhor da igreja. Por quê? Porque Jesus ele vê. Jesus ele vê que existe algo muito mais problemático no interno dessa igreja do que o externo. O externo é bom, o externo é maravilhoso, mas por dentro está podre. Quantos de vocês já tiveram aquela experiência de comer aquela maçã que parece um isopor? Linda, linda, vermelha, grande, parece suculenta. Quando você vai morder, faz aquele nhoque que dá, não sei em vocês, me dá nojo quando eu como. Deus me perdoe. Mas dá uma sensação estranha, uma gastura. Ela impressiona externamente, mas por dentro é horrível. É isso que Jesus está falando para Tiatira. Jesus está falando que pode existir uma vida cristã exemplar de forma externa e uma vida cristã completamente repreensível de forma interna. E quem que avalia isso? O próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus. A característica como ele se revela para essa igreja
Filho de Deus, olhos de chamas e pés de bronze, o que ele está querendo passar como mensagem é o seguinte: eu sou aquele que tem toda a autoridade. Os meus pés, como os de bronze, são os pés de um militar que está pronto para marchar, para ir para a batalha e derrotar o inimigo. E eu vejo claramente o caminho que eu vou perseguir, o caminho que eu vou traçar, porque os meus olhos observam tudo. E quem que é esse adversário que Jesus está indo ver? Obrigado. E quem que é esse adversário que Jesus está indo confrontar? Jezabel. Jezabel. E se você observar na leitura, Jesus vai dizer claramente que ele lançará ela na cama para morrer. Porque Jesus, que tem a autoridade de Deus, por ser o próprio Filho de Deus, que conhece mentes e corações, e que é imparável, porque ele tem os pés como um militar, ele vai contra a sua inimiga, que aqui é colocada como Jezabel. Jezabel é uma pessoa física real na igreja de Apocalipse? É realmente uma mulher chamada Jezabel na igreja de Apocalipse? Não. Não. Quem que é essa Jezabel? Muito provavelmente alguém da tribo do pertencimento dos nicolaítas que nós temos falado nessas últimas semanas, que aparecem na igreja de Éfeso, e Éfeso repreende eles e manda embora. Aparece na igreja de Pérgamo semana passada, e Pérgamo aceita o ensino desses nicolaítas, e Jesus compara o ensino deles como o ensino de Balaão. E hoje, quando a gente vê que Jezabel, a quem ele está fazendo uma referência, ele muito provavelmente está falando dos nicolaítas, porque essa pessoa trazia sobre si a autoridade de ensino, como aconteceu na igreja de Éfeso e na igreja de Pérgamo. E aqui, essa pessoa, que muito provavelmente é um nicolaíta também, alguém que segue o pensamento e os ensinos dos nicolaítas, essa pessoa, Jesus está falando que ela tem o espírito de Jezabel. Que ela tem um espírito, ela se identifica como Jezabel. E quem é essa Jezabel? 1 Reis capítulo 16 até 2 Reis capítulo 9 você encontra a história de Jezabel. Jezabel foi uma rainha no reino do norte, quando a tribo de Israel já tinha se dividido entre o reino do sul e o reino do norte. Jezabel, que estava lá no reino do norte, casada com Acabe, o rei Acabe. Para trazer mais familiaridade, talvez, para sua mente, você talvez já tenha ouvido falar do profeta Elias, que orou e fez cair uma torre de fogo do céu, e em seguida destruiu mais de 400 profetas de Baal, de falso Deus, Baal. A história de Elias está narrada no capítulo 18 de 1 Reis, depois vocês leem em casa. Mas o que acontece com essa Jezabel? Ela era casada com um rei de Israel, Acabe. Acabe, teoricamente, é crente, teoricamente. Mas ele decide se casar com uma mulher que não é crente. Ele decide se casar com uma mulher que adora o falso deus Baal e Astarote. 2 falsos deuses do Antigo Testamento. Assim que ela entra em Israel, os escritos bíblicos nos falam que ela perverteu Israel inteira. Ela passou a perseguir os profetas de Deus. Se não fosse Obadias, o profeta do Senhor, que guardou 100 profetas dentro de uma caverna escondida de Jezabel, todos tinham tido sua cabeça colocada a prêmio. Além disso, Jezabel construiu mais de 400 templos para sacrificar a Baal e Astarote. E ela tinha uma média de 1000 profetas desses falsos deuses em Israel. E quando Elias chega para falar contra Jezabel e contra Acabe,
sabe o que Elias escuta? Você que tem causado tumulto em Israel. Aquele que vive fielmente para Deus, escuta de quem é infiel, que ele é o perturbador da nação de Deus. E o que Elias fala para Jezabel? Seus dias estão contados, Deus está vindo contra você, ele vai te matar, vai matar o seu marido, o sangue do seu marido vai ser tomado pelos cães, os cachorros vão beber o sangue do seu marido, e os animais vão comer o seu corpo, porque o seu corpo vai ser destroçado por todos os cantos e não vai se achar mais nada sobre você. Segundo as Reis, capítulo 9, Jezabel é empurrada de uma torre, passa um monte de cavalo em cima dela, o corpo dela fica esmigalhado no chão, vem vários cães, pegam as partes do corpo dela e começam a levar para vários cantos, sobrando apenas a cabeça dela. Diante disso, ela não teve funeral porque não tinha corpo, e ali se cumpriu a palavra de Deus contra aquela que verdadeiramente estava fazendo o povo de Deus se desviar dele. Pergunta: de que forma Jezabel fez o povo de Deus se desviar dele? Libertinagem. Libertinagem. Vocês podem viver de forma desregrada porque vocês são uma nação livre, um povo onde vocês têm liberdade e o Deus de vocês está tudo bem. E é o mesmo argumento que é utilizado na igreja de Tiatira. Quero ler com vocês uma outra versão das Escrituras, uma paráfrase, chamada A Mensagem. Uma tradução da Bíblia feita pelo pastor Eugene Peterson. Veja como que ele traduz os versículos 19 até o versículo 23. Vejo tudo que você tem feito por mim. Jesus falando para a igreja de Tiatira. É impressionante. O amor e a fé, o serviço e a persistência. Sim, muito impressionante. Você está melhor a cada dia. Todavia, por que você permite que Jezabel, que se diz profetiza, seduza meus servos queridos para uma religião libertina que nega a cruz? Eu até lhe dei uma oportunidade de mudar de vida, mas ela não quer desistir da sua carreira de negócios religiosos. Estou a ponto de eliminá-la com seus parceiros e acabar com esse jogo de sexo e religião. Vou estiprar a prole bastarda da sua idolatria. Então cada igreja saberá que a aparência não me impressiona, porque examino cuidadosamente toda motivação e cuidado para que você receba o que merece. Meus irmãos, forte, né? Agora eu faço uma pergunta para vocês. Vocês vê escancaradamente Deus falando dessa forma forte nas Escrituras? Em muitas passagens? Não, né? Por que ele está falando assim então? Porque isso é sério. Porque isso é sério. Isso não é brincadeira. Conduzir o povo de Deus para uma vida libertina que nega a cruz de Cristo, que nega seguir a Deus de forma fiel, que nega honrar o nome do nosso Senhor de uma forma fiel, é abominável para o nosso Senhor. E observe que da mesma forma que para Jezabel, no Antigo Testamento, foi dada a oportunidade para ela se arrepender, e ela não quis. Para esse espírito de Jezabel na igreja de Tiatira, foi dada a oportunidade para se arrepender, e ela não quis. Ela insistentemente persistiu na sua vida de libertinagem, insistentemente ela persistiu em falar: foi para a liberdade que Cristo me libertou. Se Cristo me libertou para a liberdade, por que eu vou me segurar? Porque ser livre é fazer o que eu bem quiser. Ser livre é eu fazer como eu bem quiser. Ser livre é eu viver como eu bem quiser. E é exatamente isso que é uma falsa liberdade. Isso é libertinagem. E Jesus odeia.
E aquilo que eu quero refletir com vocês hoje, a partir da carta da igreja de Tiatira, é a respeito dos caminhos que nos levam à libertinagem. Os caminhos que nos levam à libertinagem. E por que eu quero refletir dessa forma? Porque nós precisamos entender o caminho que nós não devemos seguir. Nós precisamos perceber e tomar cuidado os caminhos que nós estamos trilhando. Porque a gente pode se acomodar e achar que a aparência corresponde ao interior. E é exatamente isso que Jesus está denunciando nessa igreja. A aparência dela é uma aparência maravilhosa. A aparência dela é uma aparência impressionante. A aparência dela é uma aparência de dar inveja. Porém, o interior dela é algo lastimável. O interior dela é um interior que já vendeu o coração para os falsos deuses ao redor. Observe que o caminho que leva à libertinagem, os caminhos que levam à libertinagem, começa primeiro a darmos autoridade para quem não deve ter autoridade. Leio com vocês, versículo 20. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, faça os meus servos se desviarem. A igreja de Pérgamo, semana passada, ela tolerava. Ela passava pano. A igreja de Tiatira, ela permite para que tudo fique bem. Quando vocês foram crianças, talvez algum primo seu já foi lá e te puxou a orelha, te empurrou, fez alguma coisa, e sua mãe falou, não faz nada, prefira a paz, aquieta, não briga não, vamos pacificar a situação, não se mete com seu primo não, ele te bateu? Deixa bater, eu falo com a mãe dele, mas não arruma confusão não, vamos aliviar as coisas, vamos deixar tudo tranquilo, vamos ficar tudo em paz, vamos permitir que isso aconteça. É essa a ideia quando Jesus está mencionando a igreja de Tiatira, que vocês têm permitido. Tiatira tem preferido ter paz com as pessoas, não ter incômodo com nenhuma daquelas pessoas que estavam desviando o povo de Deus, pelo simples fato de querer evitar o mal-estar. Pelo simples fato de querer ficar bem na fita. É essa a ideia do permitir que Jesus está mencionando aqui. E permitir o quê? E aí, eu vou fazer um exercício com vocês para vocês entenderem a gravidade que está fazendo. Vocês observaram que ela se diz profetiza, correto? Ela que se diz profetiza. Quem que é profeta? Profeta não é uma pessoa que diz que vem da parte de Deus? Profeta não é uma pessoa que fala que o Espírito do Senhor está sobre ele, pois assim diz o Senhor? Não é essas características de um profeta? É isso que Jezabel está falando que ela é. Vocês têm permitido essa mulher que se diz, esse espírito que se diz, essa pessoa que se diz, profetiza. Contudo, observem, meus irmãos, um pouco adiante. Versículo 24. Abre parênteses. As verdades mais profundas, como eles dizem, e que na realidade vêm de Satanás. Aquilo que essa falsa profeta é um instrumento de Satanás falando que pertence a Deus. Ela está roubando uma autoridade do Senhor para falar em nome de Satanás. É isso que Jesus está dizendo. Ela fala que me serve
Jesus está olhando. Essa que está pervertendo todo mundo da minha igreja, ela diz que pertence a mim, ela diz que é uma voz da minha boca, ela diz que ela me representa, mas ela não me representa. Ela toma títulos para si, títulos de quem pertence a Deus e de quem está cheio do Espírito de Deus, mas o Espírito que ela está cheia é de Satanás, para desviar todos a uma vida libertina. É isso o que Jesus está dizendo que essa igreja tem permitido. E eles estarem permitindo essa mulher, que é instrumento de Satanás, ensinar na igreja, é algo que tem conduzido essa igreja a se afastar de Deus. Eles têm dado voz para qualquer tipo de pessoa. E a questão que fica é, não deve ser assim. Por exemplo, se vocês lerem a passagem de Hebreus, capítulo 13, versículo 7, versículo 17, o autor de Hebreus diz o seguinte: lembre-se de seus guias espirituais, os quais lhe pregaram as palavras de Cristo. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a fé que tiveram. O autor de Hebreus, ele vai falar que os líderes espirituais precisam ser respeitados. Versículo 17. Mas o versículo 7 fala que esse líder espiritual ele tem que ser respeitado e escutado, desde que a vida dele seja confirmada pela Sagradas Escrituras. E aquilo que a igreja de Tiatira estava fazendo era aceitar qualquer líder espiritual sem avaliar a vida deles através das Sagradas Escrituras, sem avaliar o que estava acontecendo. E se você for para o Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, seguindo o final do Sermão do Monte, Jesus diz: mas observem, porque haverá dias em que se levantarão falsos mestres no seu meio, e eles serão como um lobo vestido na pele de cordeiro, pronto para lhes devorar. Jesus já tinha advertido no Sermão do Monte. E aqui, quando ele está falando com essa igreja, ele está falando: Tiatira, vocês não observaram o que eu lhes ensinei. Vocês não colocaram à prova aqueles que se dizem pastores, aqueles que se dizem mestres, aqueles que se dizem guias espirituais, à luz das Escrituras. Vocês têm aceitado o espírito de Jezabel ensinar para vocês e corromper vocês para uma vida de libertinagem, para uma vida achando que tudo lhe é permitido. E quando nós fazemos isso, meus amados irmãos e irmãs, quando nós simplesmente escutamos as pessoas que falam da palavra de Deus sem avaliar se a vida delas é coerente com as Sagradas Escrituras, nós estamos dando passos silenciosos para longe do nosso Senhor. Tem uma frase do Kevin DeYoung, eu tenho citado para umas pessoas, eu escutei ela no meu treinamento que eu fiz, que eu achei sensacional, que é: existem dois tipos de pessoas. Aquela que está perto de Deus e aquela que está longe de Deus. Dentro disso, muitas vezes aquela que está longe de Deus pode estar mais perto do que aquela que está perto. Confuso, né? Vou explicar. Deus está aqui. Deus está aqui. E se meus olhos não estão em Deus, mas os meus olhos estão lá, eu estou longe de Deus. Porque é só uma questão de tempo até eu ficar longe do meu Senhor. Mas se Deus está ali, e eu estou aqui, e os meus olhos estão em Deus, é uma questão de tempo até eu estar perto do meu Senhor. Porque os meus olhos estão fixos em Cristo. E aquilo que a igreja de Tiatira estava fazendo é obedecendo, seguindo o protocolo da fé, agindo como tem que agir e de forma excelente. Porém, sendo guiados para longe do Senhor, porque eles estavam sendo ensinados por lobos. E onde que nós podemos encontrar lobos? Celular. Se você gosta de consumir conteúdo religioso,
os algoritmos vão te enviar conteúdo religioso. Mas nem todo conteúdo religioso é palavra de Deus. Cita as escrituras, mas é voz do diabo. É extremamente importante nós conhecermos aqueles que nós estamos escutando. É por isso que existe uma ênfase muito forte que não existe pastoreio de quem só assiste culto online. Porque como que quem só assiste culto online pode ser pastoreado ou pode conhecer aquela pessoa que ele está escutando? Não pode. É só uma palestra que a gente assiste online, não é um culto. E isso é o que nosso Senhor Jesus Cristo está falando. Que o caminho para uma vida libertina é darmos voz para qualquer tipo de mestre. O segundo caminho que conduz para uma vida libertina é dar crédito a falsos ensinamentos. Porque não basta a gente apenas escutar falsos mestres, mas também a darmos crédito para falsos ensinos. Falsos ensinos. Por exemplo, o que o Catecismo Nova Cidade de hoje ele falou? Que nós não somos salvos pelas nossas obras, correto? Isso é uma coisa que as Escrituras deixam claro. Mas só que é tão sutil que muitas vezes nós queremos comprar a ajuda de Deus porque nós somos boa pinta. Pô, Deus, eu não xinguei ninguém hoje no trânsito. É claro que eu tenho que ser salvo. Pô, Deus, você viu o fulaninho lá que apareceu na televisão? Aquele se dizia crente. Mas olha onde que ele está. Eu, por outro lado, estou todo domingo na igreja. Abre parênteses, é ótimo estar todo domingo na igreja, é um mandamento bíblico. Fecha parênteses. Hebreus, depois caso vocês quiserem ler. Eu estou todo domingo na igreja. É claro que eu vou herdar a salvação. Não. A salvação é um dom gratuito de Deus, entregue para todos aqueles que abandonaram a sua vida por amor a Cristo. Mas a gente muitas vezes dá crédito a falsos ensinamentos. E é isso que eles fizeram. Observe o versículo 24 que eu li com vocês. O versículo 20 fala que ela ensina. Você tem permitido essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Versículo 24. O que ela ensinava? Tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira que não seguiram esse falso ensino. As verdades mais profundas, como eles dizem, e que na realidade vêm de Satanás. Meus irmãos, um exemplo muito fácil para falar. Acredito que se nem todo mundo aqui já veio de igreja pentecostal, já viu alguma coisa de igreja pentecostal, correto? Qual que é a coisa mais comum para que a pessoa chegue em você? Deus me disse o seguinte, parará, 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 parará. E a pessoa começa a falar para você aquilo que Deus disse para ela. Só que muitas vezes Deus não falou com essa pessoa. E aquilo que essa pessoa está querendo dizer é palavras da boca dela. E essas palavras da boca, se nós nos apegamos, escutamos isso e colocamos no nosso coração, é uma palavra que não vem de Deus. Aquilo que essa mulher estava fazendo era ensinando as pessoas a cometerem imoralidade sexual e comer alimentos oferecidos a ídolos. E aqui, Jesus está usando um pouco de uma linguagem do Antigo Testamento. Que linguagem é essa? Adultério, imoralidade sexual. Deus, muitas vezes ele usa essa palavra no sentido duplo. O meu povo adulterou contra mim. Essa é uma linguagem clássica de Deus. Clássica do Antigo Testamento. Leia Oséias, por exemplo. Quer dizer que a nação de Israel estava se deitando com outras pessoas, com outra nação? Não tem como um espaço geográfico fazer isso. O que estava acontecendo? Eles adulteraram contra Deus, não amando mais o Senhor, não servindo de forma fiel ao Senhor, mas servindo a outros deuses e a Deus ao mesmo tempo.
Isso era adultério no Antigo Testamento. Isso era imoralidade sexual, que muitas vezes acompanhava uma imoralidade espiritual, uma imoralidade sexual física. Então é uma linguagem dupla quando Jesus está citando aqui para eles. Ela tem ensinado esse meu povo, a imoralidade sexual é a me trair espiritualmente e me trair fisicamente, porque eles têm tido uma vida reprovável, alegando a liberdade que eles têm em Cristo Jesus. E a segunda é a idolatria, a comerem alimentos oferecidos a ídolos, a cultuarem a falsos deuses. E esses ensinos entram de forma muito sorrateira na vida da igreja. Por exemplo, como que era colocado na igreja de Tiatira, muito provavelmente, a respeito do sincretismo religioso. Não tem problema nenhum vocês adorarem Jesus e vocês acenderem um incenso para o imperador, como nós já temos visto nas últimas semanas. Não tem problema nenhum vocês procurarem os ensinos obscuros, que não está revelado para aqueles que começaram na fé agora. Ocultismo. Coisas que exigem iniciação e que não pertencem à palavra de Deus. Porque a palavra revelada está aqui para quem quiser ler. Mas aquilo que Jezabel falava é: se você fizer certas práticas espirituais, Deus vai te revelar coisas novas. Se você acordar 3 horas da manhã para orar, Deus vai te revelar algo muito especial. Se você fizer o jejum de Daniel, Deus vai falar sobremodo como você. Se você ofertar 10.000 aqui na igreja, Deus vai falar espiritualmente com você. Meus irmãos, não, isso não é uma verdade bíblica. Mas muitas vezes nós caímos nessa ladainha, por exemplo, quando a gente vê alguma situação difícil, estamos doentes, nada resolve, aí as pessoas falam: vai buscar um curandeiro, vai buscar um benzedor. Sincretismo religioso. Adulteramos contra Deus. Imoralidade e idolatria. Você está doente? Olha, se você for lá para o legendário, subir a montanha, Deus vai falar com você. Palhaçada. Não vai. Deus fala através da palavra. E aquilo que Jesus está denunciando é nas pequenas coisas. Se você sente saudade de um ente querido, vem aqui até o Espiritismo, a gente vai te revelar, vai trazer essa pessoa para você conversar com ela. Tá tudo bem você ser cristão e você fazer isso. Meus irmãos, não. Deus, Ele abomina isso de tal forma, se você for para Êxodo 34, Deus vai falar que Ele é um Deus zeloso, que zela pela sua santidade e a santidade do seu povo. E a santidade de Deus, Ele está falando isso segundos antes de renovar a aliança com o povo dele e entregar as tábuas da lei depois que elas foram destruídas pela primeira vez. Deus é um Deus zeloso, que Ele quer falar com o seu povo, por isso Ele se revela. Mas nós muitas vezes damos créditos a falsos ensinos que nos são colocados no dia a dia. E isso nos afasta de Deus. Isso nos conduz para uma vida libertina, porque normalmente esses ensinos vêm falando que: meu irmão, tudo bem, Cristo te libertou, você é livre, você tem liberdade para fazer isso. E não. O segundo problema, então, que nos conduz para uma vida libertina, é darmos voz para qualquer ensino. E observem, encerra essa parte citando 2 Timóteo 4, 3 e 4. Veja o que Paulo fala para o seu discípulo: pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agradam seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. O grande problema de Tiatira é porque eles passaram a escutar um falso ensino que agradava o ouvido deles. Compartilhar com vocês uma situação muito difícil para mim como pastor. Um parente meu, no mês de maio, ele foi assassinado. Eu, como pastor,
me ligaram para fazer o velório dele. Meu primo não era crente. O que eu falo no velório? Não, relaxa, ele está com Deus, era um bom homem. Eu gostaria. Eu amaria. Estou diante do luto. Estou diante de uma morte injusta e terrível, como a do meu primo faleceu. E eu vou falar que está tudo bem, que ele foi para o céu e ele está com os santos anjos de Deus, adorando o nosso Senhor com os nossos santos irmãos juntos? Não. Quer dizer que eu falei isso? Também não. Não fui insensível de falar que meu primo não está com Cristo no céu e está no inferno. Não falei isso. Mas vocês percebem que é muito difícil? Eu poderia falar uma mentira para eles. Não, está tudo bem. Ele viveu a vida como bem quis. Ele foi assassinado e ele agora está no céu, adorando a Deus, junto com os anjos e os nossos irmãos e irmãs. Eu estaria mentindo. Eu estaria falando uma falsidade para manter as pazes, para evitar o mal-estar com os meus parentes. Coisa que é exatamente o que a igreja de Tiatira estava fazendo. Eles estavam permitindo um falso ensino para evitar o mal-estar com a igreja. E muitas vezes nós fazemos isso no nosso dia a dia, na nossa vida espiritual. Nós evitamos parar de fazer certas coisas por querermos evitar um mal-estar. E o terceiro e último caminho que o texto nos revela, que nos conduz para uma vida libertina, é o versículo 21, que diz: dar lugar à dureza de coração. Dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender da sua imoralidade. O que Jesus está dizendo? Será que Jesus só falou uma vez? Será que Jesus, ele falou uma vez bem rapidinho para ela: Jezabel, se arrepende? E ela não quis? Não. O texto fala assim: dei a ela chance para se arrepender. Não vou citar greguês para vocês, para não confundir, mas a ideia do verbo no grego é insistentemente Jesus tem falado a ela para que ela se arrependa. E insistentemente ela tem se recusado a se arrepender. Insistentemente ela tem desejado viver nesse estilo de vida, de ensinar a libertinagem para todos, de viver de forma desregrada, irresponsável diante de Deus, pelo simples fato de assim querer. Jesus fala: eu dei a ela chance suficiente para se arrepender e ela não quer. O que é isso? Senão dar lugar à dureza de coração. Vocês já viram essa expressão na Bíblia outras vezes? Onde que ela é citada de forma muito enfática? Faraó. Faraó viu o mundo caindo diante dele. Faraó viu coisas que nós jamais sequer iríamos imaginar ver. Ele viu Deus agindo contra ele. E aquilo que as Escrituras nos dizem é que Faraó não quis se arrepender e endureceu o seu coração frente à palavra de Deus. Aquilo que Jezabel aqui está fazendo é não querer se arrepender e falar: Deus não manda em mim. E o que ela estava fazendo era ensinar as pessoas ali colocadas como filhos, ensinar os discípulos dela a dizer que Deus não tem que se meter na vida de ninguém. Isso é dar dureza ao coração. Dar dureza ao coração é nós não aceitarmos aquilo que a palavra de Deus quer falar ao nosso coração e daquilo que Deus quer nos livrar dos nossos pecados. Dureza de coração é resistir intencionalmente àquilo que Deus quer nos livrar. Isso é dureza de coração. E dentro dessa dureza de coração, Jesus ele diz o seguinte: já que ela insiste em não se arrepender, já que ela insiste em se deitar na cama com as outras pessoas e assim
tocar a vida, eu vou lançar ela na cama, porque ela vai morrer. Jesus matou aquela mulher porque ela estava corrompendo o povo dele. E não é de forma figurativa, na eternidade Jesus ia fazer alguma coisa com ela, não. Jesus derrubou ela. Jesus passou o pano. Jesus trouxe as consequências que ela tanto estava semeando. Pastor, como assim? Vai em Atos. Ananias e Safira. Ananias e Safira mentiram contra o Espírito Santo e eles caíram. Vai em outros textos bíblicos. Por que que Deus faz isso? Porque essa pessoa não quer pertencer a Deus. E ela estava destruindo o povo de Deus. Qual que é a consequência? Para Deus purificar aqueles que pertencem a Ele, Ele elimina pela raiz aqueles que não pertencem. O final do versículo, ele vai dizer o seguinte: também tem essa mensagem, darei a cada um de vocês, versículo 23, darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. E aqui entra o grande diferencial de tudo, meus irmãos, da dureza do coração. Aquilo que Jesus está fazendo com Jezabel é dar a ela aquilo que os atos dela merecem, que é destruição. Jesus, ele ordena para aqueles que eram discípulos dela se arrepender enquanto houvesse tempo. E para aqueles que não se renderam aos ensinos dela, a se permanecerem fiéis, continuarem firmes e não cederem a nenhuma tentação. Mas observem que Jesus, ele dá a ela aquilo que ela merece. Por quê? Porque ela não acreditava em Deus. Pelo simples fato dela não crer em Deus. Arthur, por que que você está inferindo isso? Ora, se você ler Romanos, a Bíblia vai falar que todos nós somos filhos da ira e merecedores de morrermos debaixo da ira de Deus. Porque muitos são os nossos pecados. Essa é uma fala categórica de Romanos. Por que que nós não morremos dos nossos pecados? Por que que nós não somos destruídos por Deus? Porque nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus. Porque naquela cruz, quando eu deposito a minha fé em Cristo de forma verdadeira, Cristo sofre a minha ira. Cristo sofre os meus pecados. E aquilo que Deus está indo contra Jezabel, a ponto de passar o rodo nela, Ele está falando, porque ela não crê em mim, porque ela não crê no Cristo, porque ela não crê no Senhor da igreja, e ela está pervertendo toda a minha igreja, eu irei contra ela, eu irei contra Jezabel, porque todo aquele que crê em mim, foi perdoado dos seus pecados, todo aquele que crê em mim, tem a sua vida transformada pelo Espírito Santo. E Jezabel não crê em mim, age pelo Satanás e ela perverte toda a minha igreja. E é por isso que Jesus fala, eu irei contra ela. Eu irei contra ela. E a promessa final do texto é que ao vencedor eu darei ao vitorioso que me obedecer até o fim. E aqui eu caminho para o final do nosso sermão. Se vocês lerem depois com calma, leiam, passem assim em casa rapidinho por cada uma dessas cartas, é bem curtinha cada uma, se ler rapidinho, em menos de 10 minutos. Em nenhum momento, Jesus ele qualifica o vencedor. Em nenhum momento. Mas nesse momento aqui, Jesus está qualificando o vencedor. Ao vencedor que me obedecer. Ao vencedor que for fiel à minha palavra. Ao vencedor que não se deitar na cama da idolatria, na cama da libertinagem, na
cama do relativismo, ao vencedor que me obedecer até o final, este vencedor, ele herdará ao vitorioso que me obedecer até o fim. Eu darei autoridade sobre as nações, ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará com vaso de barro. Ele terá a mesma autoridade que recebi de meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aquilo que Jesus ele conclui a sua carta falando, ele está dizendo que o vencedor, aquele que obedecer a ele, esse será um pastor também. Essa figura do cajado e do vaso é uma referência ao Salmo 2. É um salmo falando sobre o reinado de Cristo. Só que uma diferença muito sutil é que no hebraico, o cajado que é colocado lá é um cajado para bater, para espantar, porque é um cajado de guerra. Esse cajado de ferro no grego é um cajado de pastoreio. É um cajado que faz referência a um pastor. É um cajado de um pastor que usa o cajado para bater em lobo e apacentar a ovelha. É um cajado para cuidar da igreja de Cristo. É um cajado para cuidar das ovelhas de Cristo. E essa pessoa receberia a mesma autoridade que Cristo recebeu do Pai. E que autoridade é essa? João capítulo 15. Pois aquilo que eu lhes recebi, eu lhes transmiti também, as verdades reveladas do Pai. Porque um amigo conhece as coisas reveladas, mas um servo não. João 15, versículo 5. Jesus, ele está falando aquilo que essas pessoas vão receber dele, é ele mesmo. Porque ele faz uma referência à estrela da manhã, Apocalipse capítulo 22, versículo 16, que fala que essa referência é o próprio Jesus Cristo. A estrela da manhã é o próprio Cristo. E aquele que obedecer até o final, receberá o caráter de Cristo, receberá a identidade de Cristo, receberá a vida de Cristo. E essa vida fará com que eles pastoreiem as ovelhas de Cristo. Essa vida fará com que eles peguem o cajado para espantar todo tipo de lobo e para apacentar todo tipo de ovelha. Porque ao vencedor que obedecer Cristo até o final, esse será o pastor, co-governador com Cristo Jesus. E a grande questão é, como que nós podemos obedecer? Porque nós temos dificuldade. E nós só podemos obedecer, meus irmãos e minhas irmãs, depositando a nossa fé em Jesus Cristo. Nós só podemos obedecer porque Cristo primeiro obedeceu. E Ele obedeceu de tal forma, sendo fiel até a morte, morte de cruz. E por causa disso, Ele nos capacita a termos a mesma vida de obediência. Somente quando nós depositamos a nossa fé nele, somente ao olharmos para Jesus, somente a depositarmos a nossa vida inteira para Cristo, é que nós somos moldados de obediência para não vivermos na libertinagem ensinada pela Jezabel, mas também para vivermos de forma obediente a Cristo e cuidarmos da santa igreja dele. Somente por meio da fé em Jesus. E como que nós podemos responder a essa verdade bíblica de uma forma muito prática para essa nossa semana? Primeiro, quem tem falado ao seu coração e moldado o seu pensamento? Quem tem falado ao seu coração e moldado o seu pensamento? A gente não deve permitir que qualquer pessoa seja referência para cada um de nós, meus irmãos. A gente não deve. A gente não deve permitir que qualquer pessoa fale da palavra de Deus ao nosso coração. Porque muitas vezes essa pessoa ela não é fiel a Deus. Nós temos que exigir as credenciais. Nós temos que exigir de onde que essa pessoa vem, o que ela fez, para que ela possa então falar ao nosso coração. Só a título de curiosidade,
Vocês sabem historicamente como que é feita uma ordenação pastoral? A ordenação pastoral nós chamamos de sucessão apostólica. Como assim sucessão apostólica? Porque os apóstolos ordenaram as primeiras pessoas. Essas pessoas que foram ordenadas pelos apóstolos ordenaram outras pessoas. Tudo dentro de um critério de avaliação e de acompanhamento para aqueles que iriam pastorear as ovelhas de Cristo. E essa sucessão apostólica chega até os dias de hoje. No entanto, a gente vê que a coisa mais fácil é um ciclano brigar com uma igreja, abrir e se denominar pastor. Isso é algo que a história nossa da igreja nos conta. Que Deus zela por aqueles que cuidam dela. E por isso nós também devemos zelar a quem nós temos dado voz. Não é porque a pessoa fala bem que a pessoa é pastor ou pastora. Não é porque a pessoa é carismática que a pessoa é pastor ou pastora. A pessoa é pastor e pastora porque Deus assim deu o dom para essa pessoa e porque outros reconheceram esse dom e ordenaram ela para ser pastor e pastora. Pastor, perdão. Só para não me falar errado. Porque eu falei somente na expressão. A gente crê que somente existe pastor. E eu fui na pastora só concordando com o verbo. Mas vocês pegaram a ideia. Segunda aplicação. Observe as suas práticas internas. Talvez a sua vida com Deus externamente esteja muito boa, mas talvez internamente não esteja. Talvez você marque o bingo na igreja de fé, amor, serviço e perseverança, mas internamente seu coração pode não ser fiel ao Senhor. Avalie o seu coração. Avalie as suas inclinações internas. Se você tiver dúvida de algo, eu estou aqui para pastorear vocês. A gente pode marcar um gabinete pastoral, a gente conversa, a gente lida com certas coisas que precisam ser lidadas, a gente tira dúvidas daquilo que precisa ser tirado. Mas avalie o seu interior, porque Cristo não se impressiona com o exterior. Ele se interessa como que nós estamos por dentro em fidelidade a Ele. Terceira aplicação e última. Busque amadurecer cada vez mais na fé. A igreja de Tiatira, apesar do grande erro deles, é uma igreja referência de fé, amor, perseverança e serviço. Por isso, busque crescer e amadurecer cada vez mais na fé. De que forma que a gente pode exercitar isso? Aqui na nossa igreja, nós temos o café e comunhão. Um momento para nós exercitarmos o nosso amor e a nossa fé. Ao mesmo tempo, nós temos a escola bíblica, um momento para nós exercitarmos a nossa fé e o nosso serviço, porque a gente compreende melhor a nossa fé e a gente serve com os nossos dons e talentos de forma melhor. A gente também tem os nossos grupos de conexão, onde nós podemos trabalhar cada um desses pontos, a fé, o amor, o serviço e a perseverança de nos mantermos. Envolva-se intencionalmente, invista na sua vida. Talvez você não consiga hoje ou amanhã, mas se organize na sua agenda intencionalmente para participar e crescer, porque crescer na fé é algo que Jesus vê com bons olhos e é algo que nós também precisamos assim agir. Portanto, observe quem tem falado o seu coração e moldado o seu pensamento. Observe as suas práticas internas e externas. E busque amadurecer cada vez mais na fé. Vamos orar? Amado Deus, obrigado porque a Tua palavra é viva e verdadeira. Porque a Tua palavra nos ensina a não vivermos uma vida libertina, não vivermos uma vida levada pelos nossos próprios desejos desenfreados, mas a Tua palavra nos ensina a vivermos uma vida regrada pela obediência a Cristo. E que essa obediência molde o nosso pensar, o nosso agir, o nosso desejar. Que essa obediência seja uma obediência fixada na pessoa de Cristo naquela cruz. E que nós, ao olharmos fixamente para Cristo, possamos ser cuidados, sermos alimentados, sermos capacitados a obedecê-lo cada vez mais, Pai. Nos ajude a não cairmos nos ensinos de Jezabel do nosso tempo, a não cairmos na
falsa palavra de Jezabel da nossa cultura, mas que os nossos corações sejam cativos à sua sã palavra. E que ao termos os nossos corações cativos à sua palavra, Pai, a gente possa viver de forma fidedigna até que Cristo venha. Que o Senhor ache em nós uma igreja saudável, de forma externa, mas também de forma interna. Que nós possamos viver para a glória do Senhor, Pai. Não de fachada, mas de vida completa. Agora, meus amados irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada sobre cada um de vocês. Que o amor de Deus, o nosso Pai, preencha os vossos corações. E que o Espírito Santo lhes conduza a uma vida de obediência, que os leve para longe da vida de libertinagem, desde agora e para todo sempre. Amém. Rápidos avisos.